Olá, estamos começando mais um programa Cantando e falando sobre missões. Atenção, hoje cantando também. Esse programa acontece comigo na apresentação, na parceria do Missões em Suas Mãos. Tenho comigo aqui a Jane, me ajudando em tudo. Júlio Heleno, do Missões em Suas Mãos, nos acompanha à distância. Hoje é um dia especial, por providência de Deus, não é? O programa acontece no dia de ação de graças. E sem dúvida nós temos muito a agradecer. Por isso queremos começar o programa com uma canção, um belíssimo hino, talvez você conheça, chamado Graças Dou. E ele, através de sua poesia, vai nos possibilitar expressar nossa gratidão a Deus nesse dia especial. Gratidão que é nossa, gratidão certamente que também é dos missionários, daqueles que integram agências missionárias. Tá bom? Vamos então cantar. Vamos dar graças. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém? Nossa gratidão a Deus, cantando esse belíssimo hino. Penso que quem tem um pouquinho mais de tempo na caminhada cristã certamente o conhece, e quem não conhecia teve o prazer de conhecer. Assim começamos, com gratidão a Deus. Há uma frase que eu gosto muito sobre gratidão que diz que a gratidão torna o pouco suficiente. E de fato, o oposto é verdade, né? A ingratidão torna o pouco ainda menos, né? Por falar em pouco, hoje já é data que se aproxima em semanas do Natal e é melhor a gente já ir pensando nisso. Por quê? Porque há pessoas que têm bem menos que nós e que não têm a menor expectativa para o próximo Natal de poder oferecer às crianças, é uma data tão sensível para elas, né? Vocês imaginam o bombardeio de imagens que elas sofrem ao assistir a TV quando vai chegando essa época, né? A oferta de tantos brinquedos e tantas coisas e os pais veem que pouco, quase nada vão poder fazer por elas. Pensando nisso, a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, ela trabalha com os ribeirinhos, é um dos segmentos menos evangelizados no nosso país e um grupo social que enfrenta graves, sensíveis dificuldades, não é? São pescadores ali beira do rio,
muitas vezes não tem nem água potável, são às vezes grupos de famílias. E a MEAP, então, está lançando essa campanha em tempo, para que você que está preparando sua lista de presentes, ainda que seja pequena, possa incluir lá MEAP, para você poder ajudar. Aí você me pergunta, mas como eu vou poder ajudar? Bem, isso é fácil. Eles prepararam um vídeo que nós vamos apresentar para vocês, um belíssimo vídeo, onde eles explicam direitinho o que pretendem fazer, tá bom? Vamos assistir. Queridos irmãos, graça e paz. Ao longo dos últimos 35 anos, a MEAP tem experimentado do privilégio de servir a Cristo entre vilas e comunidades de pescadores artesanais da costa brasileira e entre ribeirinhos da Amazônia. Ações de proclamação, discipulado, treinamento dos locais, acompanhadas por iniciativas de amparo social e por projetos variados de desenvolvimento comunitário, tem resultado no nascimento e no desenvolvimento de igrejas aqui e ali e também a transformação de muitos cenários pelo poder e pela graça de Deus. Mas queremos dividir com vocês não apenas a nossa gratidão, a nossa alegria, mas também as nossas expectativas. Afinal de contas, os primeiros acordes de Natal estão soando e com ele a lembrança de que o Natal é a mais radical manifestação da aproximação de Deus com a humanidade por meio de Jesus de Nazaré. E é nesse tempo que a família MEAP tem compreendido que é o tempo da aproximação cautelosa, sim, de tantas e tantas famílias ainda não alcançadas pela graça de Deus. E para tanto desejamos fazê-lo por meio de um gesto muito simples, a aproximação das nossas crianças com um presentinho nas mãos. Não apenas para as crianças dos nossos projetos, mas para centenas de outras crianças que estão no entorno das nossas bases. E desejamos convidar você para participar conosco desse momento que consideramos tão sublime, tão simples e que na verdade revela a nossa intenção mais elevada, que é apresentar a tantas famílias o grande presente de Deus para todos nós, Jesus de Nazaré. Ok, muito bem. Então tá aí a campanha da MEAP para você participar, ok? Por falar em crianças, por falar em campanha, existem muitas campanhas, né? Você já deve ter ouvido falar em campanhas incentivando a adoção. E você pode participar. Talvez você diga, eu? Sim. Como igreja, é uma campanha diferente. Ela está sendo promovida pela AMID, Associação Missionária de Difusão do Evangelho. E trata-se de uma adoção que é feita por uma igreja. E o que a igreja adota? Uma criança? Não, um povo não alcançado. E aí você também se pergunta, mas como pode ser isso? Foi uma ideia, assim, maravilhosa, várias igrejas já fizeram, e o que esse vídeo vai apresentar, na voz do pastor Júlio Melo, com o depoimento do pastor Obed Júnior, é exatamente isso. O pastor Júlio Melo, ele é a síntese desse programa aqui, porque o Júlio Heleno é Júlio e eu sou Walter Júnior, então Júnior Melo. Mas juntando nós dois não dá metade do pastor Júlio Melo, que é muito capaz, missionário e vice-presidente da AMID, se não me engano, até o momento. Então vamos assistir essa campanha promovida pela AMID e você pode levar essa ideia para a sua igreja. E é um compromisso sério. Quer ver? Vamos lá.
Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Júlio Melo, da Missão Amide, com sede em Brasília. A nossa missão tem o foco de alcançar os povos não alcançados com o Evangelho. Você já parou para pensar que Deus nos fez seus filhos, filhos adotivos, e que isso é uma bênção em Cristo Jesus, esse relacionamento de amor com Deus? Já parou também para pensar que adotar um povo não alcançado como um filho é uma estratégia divina? Deus tem realmente usado essa estratégia para as igrejas locais em nossos dias. Eu gostaria que você ouvisse a fala do pastor Obedes nesse instante, que hoje ele é o pastor da Junta de Missões Nacionais da IPB, e que na época, em 97, a Igreja Presbiteriana Nacional foi uma das parceiras que adotou o povo soninquê da África, e juntamente com essa igreja, outras 4 igrejas. Essa caminhada para alcançar esses povos que não ouviram o Evangelho ainda, povos não alcançados. Ouça essa palavra do pastor Obedes, como é uma igreja local ter um filho povo. Eu tenho acompanhado a mídia já tem 27 anos, e quando a Igreja Nacional foi desafiada a adotar um povo, eu já tinha lido sobre isso, né, no próprio Pacto de Lausanne, os pactos que aconteceram, né? Adote um povo, PNAs, povos não alcançados e tudo. Era uma decisão, eu levei ao conselho da igreja, porque achava que era uma decisão muito séria, muito definitiva. Você não adota um filho e 5 anos depois ele está dando muito trabalho e você manda ele embora. Não, a adoção é uma filiação legal, emocional e espiritual. A adoção, você se compromete com o sustento. Nós sabemos que não se faz missões sem dinheiro. Deus tem abençoado o seu povo porque ele quer, né, nos usar no sustento desses missionários. Mas há também a questão emocional do amor, do carinho, do cuidado, do ouvido para escutar, e a oração, a intercessão da igreja. Então, quando a Igreja Nacional recebeu essa proposta do povo na Guiné-Bissau, então essa proposta ela foi muito discutida no Conselho, porque eu coloquei exatamente isso. Olha, meus irmãos, é algo que não tem volta. Nós vamos ter neto, bisneto, mas não podemos largar o filho. Então foi uma coisa muito bonita da igreja, um culto especial, onde a igreja, a maioria da igreja foi lá na frente, assinaram o nome naquele pacto de adoção. Logo depois veio o projeto FELUP, que também foi acolhido da mesma maneira. Então a gente tinha 2 compromissos sérios, mesmo por isso não adotamos mais nenhum povo, porque vimos que a responsabilidade desses 2 era muito grande. E altos e baixos, momentos difíceis, momentos de alegria, mas vemos que as barreiras estão sendo vencidas. Eu vejo que lá no FELUP o trabalho foi de implantação. O Espírito Santo queria uma igreja logo, organizada, liderança. O Espírito Santo, o gerente, foi ousado, né? Podemos assim dizer. No projeto Soninquê, olha, o projeto Guiné-Bissau, ele é um outro tipo de projeto, mas a igreja persevera, a igreja ainda sonha em ver uma igreja nascendo ali, seja na 2ª, na 3ª geração, que estão participando da escolinha, estão aprendendo a ler na escola, então, olha, um dia vai dar fruto para a honra e glória do Senhor. Você acabou de ouvir o que o pastor Obedes disse sobre a responsabilidade da igreja nessa caminhada. Queridos, adotar um povo não alcançado, não enganjado, e hoje nós temos 3.165 povos ainda nessa situação, sem nenhuma iniciativa, nenhuma estratégia de trabalhar com esses povos. Deus prometeu a Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra, famílias de povos. E é uma bênção para a igreja local. Pense nisso, pastor, membro de igreja, que hoje a igreja pode ter um povo não alcançado, e trabalhar com esse povo. E que Deus possa abençoar.
temos os contatos da Missão Amide e procurar saber mais como é caminhar com um povo não alcançado, trabalhar com ele. 5 igrejas adotando um povo e caminhando juntas, com seus relatórios missionários, relatórios financeiros, visita a esses povos. Isso tudo é possível no Senhor. E o Senhor Jesus em breve voltará. É melhor nós estarmos trabalhando. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que coisa linda, né? Tocante. Um esclarecimento quando ele fez alusão ao pastor ser presidente da Junta de Missões da IPB, IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando eu fiz a brincadeira com o pastor Júlio Melo, eu falei Walter Júnior, mas meu nome é Walter Júnior de Melo, né? Então, Júlio do Joelheno, Melo do Walter Júnior de Melo. Bem, graças a Deus pela AMIDE, por sua iniciativa, que torna possível que uma igreja possa, assim, adotar um povo não alcançado. Nós louvamos a Deus pelas missões. Talvez você já tenha ouvido falar das missões Portas Abertas. Ela tem um foco nos cristãos perseguidos. E se você não sabe o que é a missão Portas Abertas, eu vou mostrar para você um trecho de menos de 1 minuto, em que, através de uma live, o missionário Willy Menezes falou sobre o surgimento da missão Portas Abertas. Se você já falou muito mal do Fusca, falava que Fusca não é carro, é veículo, é meio de condução, não sei o quê, eu acho que você vai rever esse conceito através desse depoimento de apenas 1 minuto. Por isso, eu peço a você que preste bastante atenção para você poder acompanhar. Veja só, vamos lá. Como começou a missão Portas Abertas? Em 1955, isso há 65 anos, o irmão André, que é o fundador da missão, ele começou a contrabandear Bíblias para países do leste europeu. Naquela época existia a União Soviética, e a Bíblia era um material ilegal. Não se podia entrar com Bíblias lá. Existiam cristãos, mas os cristãos daqueles países da antiga União Soviética, eles não tinham acesso, na maioria das vezes, à palavra de Deus. Então, o irmão André, ele, com seu fusquinha, ele pegou um Fusca, encheu de Bíblias no capô do Fusca, e ali ele começou a entrar para aqueles países da União Soviética, e ao ser revistado, os guardas soviéticos estavam ali parados diante dele, para revistar todas as pessoas que passavam. Ele fazia uma oração. Nessa oração ele dizia o seguinte, ele com o carro cheio de Bíblia, que era um material ilegal, no momento que os guardas iam revistá-lo, ele dizia: Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço que tampe os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam. E aí os guardas abriam o carro, abriam o capô do Fusca, mas eles não encontravam nada. E para a glória de Deus, o irmão André, ele conseguia entrar naqueles países, e essa foi a forma muito simples que começou, tanto que um dos principais trabalhos da Portas Abertas tem sido a entrega da Bíblia, e aí isso se estendeu para treinamento com pastores, ajuda emergencial, socioeconômica, tudo que nossos irmãos precisam para permanecer firmes. Gente de Deus, está aí ó, uma imagem onde você poderá ter contatos do missionário, Portas Abertas, e também onde você vai encontrar essa live completa, ok? No canal da Igreja Cristã Evangélica Boas Novas de Taguatinga. Mas eu quero mostrar ainda um outro trecho dessa live, porque aqui você viu como surgiu a missão. Agora você vai ver num depoimento, assim, é chocante porque a gente sabe da luta dos cristãos perseguidos. Aqui a gente vai ter um exemplo, uma situação muito difícil pela qual passou uma família. E ao final do depoimento, o missionário uma vez nos fala da atuação da missão Portas Abertas. A questão aqui nesse depoimento, quando eu vi, foi pensar como Deus permitiu algumas coincidências. Tanto poderia ter sido evitado, quanto poderia ter acontecido. Deus tem tudo sob controle, é soberano, e nós sabemos que o que vai ser narrado aqui aconteceu porque Deus permitiu, e o que não aconteceu também foi por providência de Deus.
Ele vai falar da irmã Ana, que passou por essa situação com seu marido. Vamos assistir. A Nigéria hoje, meus irmãos, é o país onde há maior número de mortes de cristãos. Nós conhecemos uma mulher, a gente teve o privilégio de conversar com ela e de ouvir a história, ela compartilhando conosco sua história, a irmã Ana. Então, eu te peço que você preste bastante atenção na história dessa irmã que representa a história de centenas de outros irmãos e cristãos. A irmã Ana, no norte da Nigéria, ali vivendo na sua casa, e eu vou resumir bastante a sua história. Ela, num dia comum, num dia normal, seu marido saiu para casa para trabalhar e ela ficou na sua casa. O Boko Haram é um grupo extremista, um grupo muçulmano extremista, que ataca cristãos ali na Nigéria, no Chad, em Camarões, aqueles países ali. E o Boko Haram começou a invadir as comunidades em direção à comunidade da irmã Ana. E ao se aproximar ali, o marido dela soube, mandou que ela fugisse. Ela se encontrou com eles, fugiram. Então eles foram para uma direção e o Boko Haram vinha na outra direção. E aí na sua fuga, aquela mulher, a irmã Ana, ela avistou vários homens do exército fardados com armas. Então ela ficou tranquila, ela respirou fundo e falou: se o Boko Haram vinha de um lado, o exército estava de outro para nos proteger. Então ela chegou ali diante daqueles homens, o exército se aproximou, mas o marido dela percebeu o seguinte: aqueles homens que estavam lá naquele outro lado estavam com o coturno, com a bota diferente, e não era o exército que estava ali, era exatamente o Boko Haram. Então, eles que achavam que estavam fugindo do Boko Haram, do grupo extremista, eles estavam indo em direção àqueles homens. E aí colocaram os dois de lado e fizeram uma pergunta para o marido da irmã Ana. Perguntaram o seguinte: você é muçulmano ou você é infiel? E ele respondeu, o marido da irmã Ana, ele falou: não sou muçulmano e não sou infiel, eu sou cristão. E no exato momento que ele respondeu, ele foi assassinado ali do lado dela, simplesmente por conta dessa resposta. Ele simplesmente abriu a boca e falou: sou cristão. E aí chamaram imediatamente aquela mulher, a irmã Ana, quem nós conhecemos, e fizeram exatamente a mesma pergunta para ela: você é muçulmana ou você é infiel? E ela respondeu a mesma coisa do seu marido: não sou muçulmana e não sou infiel, eu sou cristã. E quando ela respondeu isso, ela disse que fechou os olhos e fez uma oração rápida dizendo: Jesus, obrigado porque hoje eu vou te encontrar. E porque ela sabia o que ia acontecer com ela, porque ela viu o que aconteceu com o marido dela. E naquela hora, outros homens mandaram parar tudo que estava acontecendo do Boko Haram. O exército provavelmente já se aproximava, tiraram todas as coisas do carro dela e mandaram ela fugir. Depois de um tempo, do outro lado da fronteira, ela encontra os seus filhos. A primeira pergunta dos filhos dela é pelo pai: cadê o nosso pai? Sabe, ela viu seu marido morrer do seu lado, e o motivo foi simplesmente declarar a sua fé: sou cristão. E os seus filhos ali órfãos por essa situação, imagina a dor que uma mulher dessa enfrentou naquela ocasião e tem enfrentado ainda até hoje. Quando a gente teve a oportunidade de conhecê-la, ela já estava restaurada, já estava curada, mas ainda havia marcas, né, do sofrimento que ela enfrentou. O trabalho da Portas Abertas foi apoiar essa irmã, encorajá-la com ajuda pós-trauma, aconselhamento bíblico. Hoje ela apoia outras mulheres que passam por situações semelhantes, e são muitas ali na Nigéria. Então, ore por essas irmãs, ore pelos irmãos que vivem ali naquela situação, enfrentam esse desafio constante. Eis aí a imagem para você guardar, faça print, não é? Pra você poder acessar. Me chamou a atenção quando ele falou do auxílio, né? Atendimento pós-trauma, aconselhamento bíblico. Meu Deus. Isso não é algo, irmãos, que aconteceu há décadas atrás. Tem acontecido nos últimos anos, não é? Graças a Deus pelas missões. Graças a Deus por estes que perseveram. Graças a Deus por mulheres como a irmã Ana,
que agora aconselha e ajuda outras irmãs que enfrentam igual dor, não é? E que dor. Bem, eu vou voltar ao tema do Natal, a gente já está caminhando para o final, para dizer que se a MEAP tem uma preocupação com as crianças lá dos ribeirinhos, nós temos um irmão, ele tem um site chamado Vamos Inculcar. E ele tem 4 filhos e todo ano ele produz um material para que todos os dias, quando falta aí já 30 dias para o Natal, por exemplo, não é? Ou quase isso, as crianças têm sempre um texto para ler, uma história para conhecer, algo para colorir, e ele agora disponibilizou esse material e o link para esse site, onde você vai poder baixar o PDF, onde você vai poder ter acesso a tudo gratuitamente, está na descrição dessa transmissão que estamos fazendo, tá bom? Vamos inculcar, faz referência a Deuteronômio capítulo 6, né? Onde se diz que nós devemos inculcar nos nossos filhos o quê? Estas palavras que eu vos tenho dito, ou seja, a palavra de Deus. E inculcar é ensinar com persistência, até que você veja que o seu filho aprendeu. E o Natal é mais uma oportunidade, né, nesse ensejo para ensinarmos aos nossos filhos. Bem, a gente vai chegando ao final e, como temos apresentado, no final de cada programa, a gente traz mais um relato do campo missionário. Mais uma vez, o pastor Ronaldo Lidório é que vai nos trazer. É um relato curto e muito curioso, que nos chama a atenção para algo que está ao nosso alcance fazer. Pense no quanto você pode produzir de conteúdo cristão e espalhar. É isso que nós vamos ver no relato que ele vai apresentar de uma forma muito curiosa. Vamos ouvir? Mas parte do nosso trabalho é justamente pesquisar e mapear estas etnias, essas tribos indígenas, sem nada da palavra de Deus. E há cerca de 3 anos atrás, eu estava pesquisando uma dessas etnias que possuía muitas aldeias totalmente não alcançadas. Era a etnia conhecida como os Yuhu. Não é Yahoo, parecido, né? São os Yuhu. E esse povo está ali no Alto Rio Negro, em lugares bem distantes. Para chegar lá, se você for de barco, tem que pegar um barco de Manaus. São 4 dias de viagem de Manaus até São Gabriel da Cachoeira e mais 3 dias de canoa de São Gabriel da Cachoeira subindo o rio em direção à Colômbia. Você chega lá. E ali naquela aldeia Yuhu, totalmente não alcançada, eu me lembro quando estive ali cerca de 3 anos atrás, para pesquisar se haveria abertura para enviarmos missionários para aquele povo. Eu cheguei com uma pessoa, um indígena que me ajudava, eu fui bem recebido, estava ali bastante tímido, olhando as possibilidades para enviar ou não missionários no futuro. E eu percebi que havia uns 4 ou 5 indígenas que estavam ao redor de um pequeno tronco de árvore e estavam ouvindo alguma coisa. Eu perguntei, mas o que é isso que eles estão ouvindo? E eles me falaram, um agente aí do governo passou aqui um tempo atrás e nós os ajudamos a fazer alguma coisa. Ele deixou aí um aparelho de CD e deixou aí uma caixa de pilhas, deixou conosco um grupo aí, um tanto de CDs, e nós começamos a ouvir. Falei, mas que coisa interessante, vocês têm ouvido esses CDs? E ele falou, nós temos ouvido. Aí eu comecei a olhar os CDs, havia um CD ali de rock, de lambada e assim por diante, mas eles falaram, nós não gostamos desse, só gostamos de um que nós estamos ouvindo agora. A turma está lá ouvindo, está meio baixinho, mas estão ouvindo. Eu falei, mas parece que eu conheço aí essa voz, eu conheço aí esse cântico. Eles estavam ouvindo o primeiro CD do Diante do Trono. E aí, queridos, quando eu voltei, algumas pessoas falaram, Ronaldo, e aí, essa tribo está aberta para receber o Evangelho? Eu disse, ela está aberta para receber missionários, sim. E nós vamos enviar missionários? Eu disse, nós vamos enviar missionários, mas Diante do Trono já chegou lá. A Igreja de Jesus já chegou lá. O Evangelho já chegou naquele lugar. Ah, meus irmãos, bom demais, né? Uma vez eu recebi uma mensagem de áudio no WhatsApp e uma menina falava, olha, eu sou da tribo tal e eu li seu livro e eu gostaria de ajuda nisso. E aí eu perguntei, mas você tem muito tempo que deixou a tribo? Ela, não, eu estou na tribo.
Eu apenas vim aqui à cidade e estou aproveitando para mandar essa mensagem. Falei, mas uma curiosidade, como que você conhece o livro? Como esse livro foi parar aí? Ela, um pessoal de uma igreja veio nos visitar e deixou algumas coisas aqui, entre elas o seu livro. Sabe, quando a gente produz uma poesia, um texto, a gente divulga na internet, um CD, enfim, que tal espalhar? Que tal esquecer um CD, esquecer um livro, esquecer um folheto em algum lugar? Ou propositalmente, quando você visitar, levar. Eu lembro que quando eu enxergava, eu era secretário do chefe de gabinete da Telebrás e eu tinha uma bíblia com folhetos em cima da minha mesa. E quantas vezes parava diante de mim pessoas que iam falar com o presidente da empresa, senadores, deputados, eles olhavam desconfiados e me perguntavam, posso pegar? Eu falava, claro. Irmãos, criatividade, disposição, não é menos do que nós temos visto com a MEAP, com a MIDI, com as campanhas realizadas, com o Vamos Inculcar, com a ação tão preparada dos irmãos da Portas Abertas. Cá para nós, irmãos, quem já viu um Fusca, você colocar algo dentro do capô e uma pessoa não vê, olha, ou é um colega meu que não enxerga, ou Deus lhe impediu a visão. Deus abençoe a todos vocês. Feliz dia final de dia de ação de graças. Se Deus quiser, a gente volta na próxima quinta-feira, cantando e falando sobre missões. Que o Senhor, por sua graça, nos conceda mais essa bênção. Amém? Deus abençoe a todos.